Olá, bem-vindos a mais um dia de cura multidimensional com os arcturianos. A intenção da nossa cura de hoje é para os nossos medos. Vamos falar aí um pouquinho dos nossos medos e como eles nos congelam a todo momento que a gente pensa e intenciona iniciar novos ciclos, iniciar novos projetos, criar novos relacionamentos na nossa vida. Quando a gente fala da energia divina, vital, né? A nossa energia divina, a gente fala do amor, do puro amor incondicional. E se a gente for observar o oposto desse amor incondicional, da nossa energia divina, a gente vai encontrar aí o medo. O medo é o principal sentimento que bloqueia a nossa capacidade de se conectar com o nosso divino, com o divino que habita em nós. Então, a gente ter consciência, primeiramente, que o medo é o principal sentimento contrário ao amor, já nos traz aí uma percepção bem grande, né, sobre qual é o caminho, quais são aí os padrões que a gente precisa focar no nosso processo de liberação, de autoconhecimento. Quais são os medos que estão me congelando? Porque esses medos estão me impedindo aí de me conectar com o divino que habita em mim, que é por amor incondicional, e, consequentemente, impedindo-me, bloqueando de adentrar o fluxo do divino, o fluxo do universo, aquele fluxo que a gente busca aí, esse fluxo que nos traz prosperidade, abundância, fluidez, amor, onde a gente vê as sincronicidades acontecendo. Quem aí já passou por momentos assim, em que tudo fecha, está nesse momento, ou já passou por momentos, porque muitas vezes esses momentos, né, eles são alternados por momentos mais de resistência, mas aquele momento da vida em que tudo acontece com facilidade, a gente vê as sincronicidades e muitas vezes a gente fica, uau, não acredito, né? Isso está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos no fluxo do divino. Esses momentos onde a gente vê as coisas fluindo, as sincronicidades acontecendo, são momentos, né? Experiências nossas em que estamos adentrando, né? Estamos dentro desse fluxo. Esse fluxo está fluindo através de nós, né? Esse fluxo está permitindo conduzir a nossa vida, a nossa jornada. Então, quando a gente está atrelado aí à emoção do medo, a gente tende a bloquear esse fluxo. Então, observa, se nesse momento você está sentindo uma resistência a esse fluxo, quais são os medos que estão te desconectando e fazendo com que você crie essa resistência? E quantas vezes a gente negou, não olhou para esses medos, né? Acontece muito no nosso processo de a gente sentir esse medo e a gente tentar negar, como se negar aquele medo que a gente está sentindo fosse fazer com que ele sumisse daí. Só que não, quanto mais a gente nega os nossos medos, quanto menos a gente olha para eles, mais eles vão crescendo dentro da gente. Conforme eles vão crescendo, eles vão criando aí uma rigidez na nossa energia, porque tudo é energia. A energia do medo é uma energia densa, a energia do amor é uma energia fluida, né? Eu gosto de dizer uma energia macia. Então, quando eu estou na energia do amor, o meu campo energético, ele fica fluido, ele fica macio, tudo, né, flui. E aí, quando essa energia do meu campo tá fluindo, porque eu tô alinhada a essa energia do amor, o fluxo do universo passa através de mim, né? Passa através de mim e conduz a minha vida. Mas quando a energia que está no meu campo, ela é uma energia do medo, uma energia mais densa, ela é rígida. Então, o meu campo energético, ele fica rígido. Então, a fluidez do universo, né, o fluxo do universo, ele tem resistência para passar através de mim. Então, eu não consigo adentrar esse fluxo, né, vivenciar o meu dia a dia, a minha jornada através desse fluxo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem esses medos, né? Todo mundo tem medos, né? A gente tá aqui no mundo dual, então existem medos que congelam, né? A nossa
ação, a nossa perspectiva de vida. E do mesmo jeito que nos congela, né, projeta isso ao fluxo. Eu tô congelada por causa dos meus medos, né? O fluxo não passa através de mim, não flui através de mim. Então essa energia do medo me congela, né? Olha só o trocadilho. Eu tô congelada pelo meu medo. A energia do medo congela o meu campo energético e eu crio resistência ao fluxo do divino, ao fluxo do universo, aquele fluxo que a gente falou anteriormente, que me conduz aí para sincronicidades e para os milagres da vida, né? Então, quanto mais eu nego essa energia, os medos, né? Os medos que eu tenho, mais ele cresce, mais congelado eu fico. E o insight que eu quero trazer para o dia de hoje é a validação dos nossos medos. Por que a gente nega tanto os nossos medos? Por que a gente tem medo de olhar para os nossos medos? E aí, para mim, veio muito forte o quanto os nossos medos não foram validados lá na nossa infância. Quantas vezes a gente sentiu medo, né? E os nossos pais, né, não por mal, inconscientemente, desvalidaram os nossos medos. Não precisa ter medo disso, que medroso que você é, né? Quanto sentir medo foi integrado no nosso inconsciente como algo muito ruim, né? Ah, essa criança é medrosa, por que tu tá com medo disso? Todas as vezes que a gente sentiu medo lá na nossa infância, e esse medo não foi validado pelos nossos pais, porque naquele momento eram eles que podiam, né, validar esse nosso medo, trazer proteção, acolher, né, para que a gente pudesse olhar para esse medo e dissolver através daquela sensação de proteção. A gente foi criando aí uma barreira e um programa de negar os nossos medos, de não validar os nossos medos. Então a gente sente medo hoje como adultos e a gente não valida eles, a gente esconde, joga para baixo do tapete, né? Que nem os nossos pais faziam inconscientemente, claro, lá na nossa infância. Eu senti um medo e o que acontecia? Esse medo não era validado, era varrido, né, para baixo do tapete, né? Aí uma metáfora, porque esse medo não era validado. Era mais fácil, né, varrer para baixo do tapete o meu medo, e assim eu fui entendendo durante a minha jornada que eu não poderia validar os meus medos. E aí eu fui também fazendo isso com eles, varrendo para baixo do tapete, não validei os meus medos. E isso fez com que os meus medos desaparecessem? Ou eu só fui acumulando medos e esse acúmulo de medos foi me congelando? Faz uma autoobservação bem rapidinha. O que tu fez durante a tua vida com os teus medos? Tu validou eles? Acolheu? Trouxe uma nova perspectiva? Transformou esse medo em segurança? Te trouxe, né, a capacidade de se sentir seguro, de estar seguro quando tu olha para esses medos e acolhe esses medos? Porque a maioria dos nossos medos, né, todos os nossos medos são ilusões, né, da nossa mente, do nosso ego, em relação às nossas experiências passadas e aquilo que colocaram na nossa mente, né, aquilo que integraram na nossa mente subconsciente. Será que todos esses medos são reais mesmo? Então, quando a gente começa a validar os nossos medos, rompe aquele padrão, né, lá que a gente integrou e aprendeu na nossa infância sobre jogar para baixo do tapete os nossos medos, né, não dar valor, como se não dar valor e não olhar para eles fosse desconstruir, fosse disseminar aquele medo, né? Então a gente começa a integrar uma nova capacidade de olhar para os nossos medos, acolher esses medos, né, e trazer, né, uma perspectiva de segurança para o nosso eu do presente em relação a esses medos, dissolvendo, né, e fazendo uma limpeza embaixo daquele tapete, removendo, olhando, né, encarando aqueles medos, observando se eles são reais mesmo. Será que aquele medo é real? Faz essa pergunta, começa a puxar debaixo do tapete os teus medos e observa se esses medos são reais, porque inconscientemente eles são reais, mas se a gente começar a olhar para eles conscientemente nesse momento, validar cada um deles, será que todos esses medos são reais? Quando a gente começa a limpar, né, esses medos, a gente vai retirando, vai descongelando, né, vai deixando, descongela, né,
traz aí uma imagem de um gelo. Quando ele tá aí na forma de gelo, ele tá rígido. E quando a gente vai descongelando, ele vai ficando fluido, né? A água é fluida. Então, quando a gente libera esses medos, observa a energia do universo passando, conduzindo, sendo conduzida, né? Não tem mais aquela resistência. Então, trabalhar os nossos medos, validar primeiro, né? Porque passamos aí por muitas experiências onde o nosso medo não foi validado, principalmente na nossa infância. Então, agora a gente tem o poder aí, aquela criança da infância não tinha ninguém por ela, e tá tudo bem, foi o que ela, né? Conseguiu registrar, mas agora como adultos nós temos total controle, né? Não diria controle, não gosto do controle, mas a gente pode aí assumir essa criança, validar os medos dela e trazer uma compreensão se esses medos são reais mesmos ou não, trazer segurança para aquela criança, né? E novamente voltamos aí para nossa criança ferida, né? Os nossos medos de hoje são aí uma projeção dos medos da nossa criança. Então, validar os nossos medos, trazer um novo olhar. Será que esse medo é real mesmo? Porque se eu escondo ele, não olho para ele, não tenho como fazer essa avaliação se esse medo é real mesmo, né? Eu integro ele na minha mente consciente como algo real. Mas se eu valido, olho para ele, faço uma observação, eu começo a ver que muitos dos meus medos, eles são reais. E todos eles, né? Mas enfim, tem alguns que são mais cristalizados e que a gente vai levar mais tempo aí para desintegrar. Mas quantos medinhos bobos a gente foi colocando para baixo do tapete por esse padrão de não validar, não olhar para os nossos medos como se negar eles fosse aí resolver, fosse dissolver, né? E eles estão todos lá embaixo do tapete para ser liberados. Então, o insight de hoje é a gente olhar para esses medos, né? Começar a tirar debaixo do tapete esses medos, validar os medos da nossa criança e trazer um entendimento para essa criança, compreender o porquê que aquela criança estava sentindo medo, né? E trazer um entendimento para ela de que esse medo não é real, para que ela possa se sentir protegida. Porque senão a gente anda aí uma vida inteira se sentindo insegura nesse mundo por causa desses medos que não foram validados, que não foram compreendidos e que nos deixaram aí uma total sensação de insegurança, né? E falta de proteção. Então, o insight, o entendimento, a intenção desse trabalho energético de hoje é para a gente olhar e curar esses medos, né? Às vezes medos mais cristalizados, que a gente sabe que vai levar um processo mais profundo, vai precisar de um processo mais profundo para liberar. Mas se hoje a gente pegar todos aqueles medinhos bobos que a gente foi varrendo para baixo do tapete e limpar aqueles medinhos bobos, quanto fluxo a gente vai abrir aí para esse canal, né, que somos, para que o divino possa agir através de nós e nos levar, né, para essa vida de sincronicidades, essa vida harmoniosa, essa vida que traz aí, né, que nos permite viver com mais leveza, né? Então, olhe para esses medinhos bobos da tua criança, valida esses medinhos bobos da tua criança e libera, porque eu tenho certeza que vai liberar muito espaço aí, muito espaço energético, mental, emocional, para que você possa aí receber, né, se conectar, reconectar com esse fluxo do divino e se reconectar, né, reconectar o teu ser com o divino que existe aí dentro do teu coração. Então agora, mantenha os olhos fechados, faça aí umas respirações mais profundas e deixe vir da sua mente subconsciente todos esses medos que foram aí varridos para baixo do tapete, que não foram validados. E quando você for acessando esses medos, vai liberando. E junto com esse processo, eu vou trazer aí um decreto de liberação dos nossos medos conscientes e subconscientes. Então só intenciona o teu eu superior, a tua mente subconsciente, para trazer esses medos, para que você possa se tornar consciente deles e, ao se tornar consciente, poder aí liberar através desse processo de limpeza, de liberação energética.
Em nome da fonte divina, Deus, Universo, Criador de tudo que é, e sobre a lei da graça, eu agora libero todos os medos conscientes ou subconscientes e programações do medo, bem como todos os padrões de dor e sofrimento que eu já criei, seja nesta vida ou em qualquer outra. Eu perdoo todos que já me machucaram ou me prejudicaram, consciente ou inconscientemente, nesta vida ou em qualquer outra. Eu ofereço a graça a eles. Peço perdão a todos a quem já magoei ou prejudiquei, consciente ou inconscientemente, nesta vida ou em qualquer outra, e peço pela graça. Eu me perdoo por tudo que fiz para me machucar ou prejudicar a mim mesmo, ou qualquer outra pessoa nesta vida ou em outra. Eu aceito a graça. Eu permaneço em meu poder como um mestre. Sou livre, sou livre, sou livre. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito.